Canal Pó-Dicas. Assista agora mais um conteúdo que vai agregar na sua vida. Olá! Bom, hoje em dia, parece que a distância física quase não existe mais. E a ferramenta que faz essa mágica acontecer, na maioria das vezes, é a videochamada. Seja para o trabalho, para estudar ou só para matar a saudade de alguém. Ela está em todo canto. E hoje a nossa análise é sobre um material bem interessante, um guia completo de videochamadas para iniciantes. Só que a gente não vai ficar só no passo a passo não, né? A ideia é ir um pouco além, entender mesmo como funciona essa comunicação e principalmente dar aquela confiança para qualquer um usar sem medo. Afinal, quem aí nunca sentiu aquele friozinho na barriga antes de uma reunião online? Tipo, com medo de clicar no botão errado ou de perder alguma coisa importante por causa de um problema técnico. Sei lá. O objetivo aqui é justamente acabar com essa insegurança. Se alguém já perdeu uma reunião importante por não saber usar videochamadas, esta análise vai dar confiança para nunca mais passar por isso. De verdade. E é fascinante, né? Porque essa habilidade, ela deixou de ser só técnica. Virou uma competência de comunicação mesmo. Essencial. Não é só ligar a câmera, sabe? É como a gente se apresenta, como interage, como colabora nesse espaço virtual. E isso vale para o trabalho, para a vida pessoal, para os estudos. É quase uma nova alfabetização digital, né? Total. Certo, então vamos começar a desembrulhar esse guia. Ele começa, claro, pelo básico. As ferramentas, as plataformas, quais são as mais comuns que ele menciona. Vamos começar pelo gigante, talvez, o Zoom. Muita gente acha que é super complicado, talvez por tudo que se falou na pandemia, mas o guia parece que simplifica, né? Diz que o básico, tipo criar ou entrar numa reunião, é bem direto, poucos cliques e pronto. A mensagem parece ser, calma, não é tão difícil assim quanto parece. O essencial é acessível. Exatamente. E essa fama de complexo talvez venha porque o Zoom, assim, por baixo daquela interface inicial simples, ele tem um monte de recurso extra, né? Salas separadas, enquetes, ferramentas para anotar na tela, um monte de coisa. O guia deve mostrar que essa robustez toda é o que faz ele ser tão usado em empresa e escola, que precisam dessa flexibilidade. Mas para a chamada do dia a dia, essa camada a mais não atrapalha. O ponto é que ele serve tanto para uma conversa rápida quanto para um evento online grande. Escala bem. Faz todo sentido. E o Google Meet? O guia coloca ele como uma alternativa forte, mais focado em ser simples e de qualidade. E grátis, muitas vezes. Parece a opção para quem quer descomplicar. Sim, exatamente. E a grande sacada do Meet, que o guia com certeza ressalta, é como ele se encaixa perfeitamente no mundo Google. Quer dizer, se a pessoa já usa Gmail, Agenda, Drive, o Meet está ali, super integrado. Agendar pela agenda, começar uma chamada direto do e-mail. Essa fluidez é que é o diferencial. É menos sobre ter 1000 funções e mais sobre estar onde a pessoa já está. Sabe? Bem estratégico isso. E o WhatsApp? Imagino que o guia fale dele como o app para chamadas pessoais, rápidas, informais. Sem dúvida. O WhatsApp é o rei da espontaneidade, né? Aquela chamada de vídeo rápida para mostrar alguma coisa, para matar a saudade na hora. Quase todo mundo que tem o app já sabe usar para isso. O guia deve destacar essa conveniência imbatível para o dia a dia, para o contato pessoal. Só que essa simplicidade toda tem seu lado negativo em situações mais formais, né? Como assim? Que limitações o guia aponta, por exemplo? Provavelmente a dificuldade para gerenciar grupos maiores, sabe? Falta de recursos mais avançados, tipo compartilhar a tela de um jeito mais profissional ou agendar uma reunião formalmente. Para uma reunião de trabalho séria, com apresentação ou para dar uma aula online, ele fica limitado rápido, se a gente compara com as outras plataformas. Ele é ótimo pro "Oi, tudo bem?" na hora, mas não tanto pro negócio mais planejado, mais colaborativo. Entendi. E para fechar essa parte das plataformas, o Microsoft Teams. O guia direciona ele mais para o mundo corporativo, né? Isso. Correto. O Teams não é só para videochamada, né? O guia deve mostrar ele como um centro de colaboração, integrado com o Microsoft 365. Ele funciona muito bem para empresas que já usam Word, Excel, Outlook, essas coisas. A videochamada é só uma parte de um sistema maior, com chat, arquivos, planejamento.
Ele resolve aquela necessidade das empresas de ter tudo num lugar só, para comunicação e trabalho em equipe. É bem focado nisso. Interessante essa ideia de hub, né? Não é só ligar a câmera, é todo um fluxo de trabalho envolvido. Bom, saindo das plataformas, o guia entra numa parte que pega muita gente. As configurações técnicas. É aqui que a coisa funciona ou dá tudo errado, né? Começando pelo áudio. Olha, sobre isso, o guia é bem enfático. Áudio é fundamental. Orienta a achar as configurações certas, escolher o microfone e o alto-falante corretos. Atenção extra se estiver usando fone de ouvido. E o mais importante, testar antes. Parece óbvio, mas o guia reforça muito isso. Saber se o microfone está funcionando antes da hora H evita aquele pânico, né? E tem até uma frase de impacto lá. Essa dica de áudio é tão importante que pode fazer a diferença entre ser entendido ou não em uma reunião. E é verdade, né? Se ninguém te entende... Exato. E não é só ser entendido, vai além. O guia provavelmente liga a qualidade do áudio à imagem profissional que a gente passa. Um som limpinho, sem eco, sem barulho de fundo. Isso mostra preparo, atenção aos detalhes. Agora, um áudio ruim pode passar uma imagem de desleixo, sabe? E atrapalha muito a concentração dos outros. É até uma questão de respeito pelo tempo alheio. Perder uns segundinhos para checar isso faz uma diferença enorme. E a imagem? Câmera, luz... O guia também dá umas dicas práticas, tipo posicionar a câmera na altura dos olhos. Chega de mostrar só a testa ou o teto. E buscar uma luz que venha de frente, para não ficar aquela sombra de filme de mistério. São ajustes simples, mas que o guia diz que mudam completamente o visual. E essa mudança não é só estética, não. O guia deve conectar isso com o engajamento, com a conexão. Uma imagem clara ajuda a gente a ver a expressão do outro, pegar as nuances da comunicação não verbal que já ficam meio perdidas no virtual. Isso deixa a conversa mais humana, mais próxima. E uma boa luz, um bom enquadramento, ajudam a prender a atenção. Se a imagem está ruim, escura, esquisita, o cérebro do outro cansa mais rápido. Contribui para a famosa fadiga de zoom. No fundo, as dicas do guia são sobre facilitar essa conexão humana mesmo, usando a tecnologia a nosso favor. Falando em facilitar e compartilhar a tela, muita gente fica com receio, né? Acha que vai mostrar coisa errada. O guia ajuda a perder esse medo? Ajuda sim. Ele mostra que é simples. Tem sempre um botão compartilhar ou apresentar. Aí você escolhe se quer mostrar a tela inteira, só uma janela ou até uma aba do navegador. A ênfase é na praticidade. Tipo, compartilhar tela é mais fácil do que se imagina. É quase como um superpoder para fazer apresentação, mostrar algo, trabalhar junto num documento. Em de mostrar como é fácil, provavelmente dá uns alertas importantes. Tipo, ter certeza do que você está compartilhando, melhor fechar as abas pessoais, as notificações e usar de forma objetiva, para não encher a tela dos outros de informação desnecessária. É uma ferramenta ótima para colaborar visualmente, seja no trabalho, no estudo ou até para ajudar um amigo com um problema no PC. Mas precisa de um pouquinho de prática e atenção. O guia deve dar umas dicas para evitar aquele "ops, compartilhei a tela errada". Nossa, total. Quem nunca viu isso acontecer, né? Bom, agora vamos para a parte de como entrar na festa. Os convites e a etiqueta. Como o guia trata essa logística? De forma bem direta. Geralmente, quem organiza a reunião manda um link ou talvez um código. Por e-mail, mensagem ou pelo calendário mesmo. Aí é só clicar e entrar. Às vezes, tem que esperar o organizador te liberar, uma salinha de espera. O guia só alerta que pode ter uma pequena diferença entre uma plataforma e outra, então é bom ler o convite com atenção. Mas o básico é isso. Recebeu o convite, segue as instruções para conectar na hora marcada. Sem muito mistério. E a famosa netiqueta? O guia lista as regrinhas de boa convivência virtual. Esses sim, e são pontos-chave. Pontualidade, né? Atraso virtual é tão chato quanto presencial. Escolher um lugar minimamente arrumado e quieto. Se vestir de acordo com a situação.
Pijama só se for chamada com os amigos mesmo. E a regra de ouro: microfone no mudo quando não estiver falando. Isso evita que o latido do cachorro ou a furadeira do vizinho virem a estrela da reunião. Essencial. E essas regras, como o guia deve sugerir, não são só frescura, né? São adaptações que a gente precisa fazer por causa das limitações do virtual. Sem a presença física completa, a gente tem que ser mais intencional. Deixar o microfone mudo é respeito com quem está falando, olhar para a câmera ajuda a simular o contato visual, concordar com a cabeça, usar as reações, tudo isso mostra que você está ali, prestando atenção. O guia talvez até levante essa questão de como a gente está criando uma nova linguagem corporal digital, sabe? E como é importante ouvir com atenção para compensar a falta do contato físico, para manter a comunicação fluida, empática. Adorei essa ideia de linguagem corporal digital. Muito bom. Mas e quando a tecnologia dá aquela rateada? O guia prepara a gente para esses perrengues? Prepara sim. Fala dos clássicos. Não estou ouvindo nada, minha câmera não liga, a conexão caiu. As dicas do guia são bem práticas. Verificar as configurações de áudio e vídeo dentro da própria plataforma, checar as permissões no computador ou celular, dar uma olhada na internet e, claro, o bom e velho reiniciar. O aplicativo, às vezes o computador inteiro, que muitas vezes resolve tudo magicamente. E ter essa noção básica de como resolver esses probleminhas é muito bom. O guia provavelmente valoriza isso não só para resolver o problema em si, mas para manter a calma, né? Para a conversa continuar fluindo. Saber os 2 ou 3 primeiros passos para tentar evita que um probleminha técnico vire um problemão ou gere uma ansiedade que não precisa. Faz parte de ser digitalmente fluente e saber lidar com esses imprevistos. Falando em ansiedade e privacidade, assunto super importante. O guia fala sobre isso? Fala sim, e é um ponto crítico. Dá uma geral nas ferramentas que existem. Senhas para proteger as reuniões, salas de espera para controlar quem entra, e reforça a importância de entender as permissões que a gente dá para os aplicativos, sabe? Acesso ao microfone, à câmera. A mensagem é: fica de olho e usa as ferramentas para proteger sua conversa. E essa consciência é fundamental. O guia deve destacar que a segurança não depende só da plataforma, depende muito do usuário também. Entender quem está na chamada, pensar se o ambiente é seguro para falar de certos assuntos, se precisa mesmo gravar a reunião, são decisões que a gente tem que tomar, especialmente no trabalho, ou quando se lida com informação sensível. Configurar a privacidade direitinho não é luxo, é essencial. É um equilíbrio delicado entre a conveniência e a segurança que a gente precisa gerenciar o tempo todo. Gui ainda menciona rapidinho outras coisas, né? Tipo, a diferença de usar no celular ou no computador. Ele aponta que o celular é ótimo pela conveniência para chamadas rápidas, mas que o computador geralmente tem mais recursos, a tela é maior para ver as coisas, principalmente se alguém compartilhar a tela, e costuma ser um ambiente mais estável para reuniões mais longas ou mais importantes. A escolha vai depender da necessidade do momento, né? E sobre gravar as reuniões? Qual a orientação que o guia dá? Aqui o alerta é total para a questão ética e legal. A função existe em muitas plataformas, sim, mas o guia é bem claro. Só grave se tiver um motivo muito claro e principalmente com o consentimento de todo mundo que está participando. E tem que pedir antes de apertar o botão de gravar. Transparência é a chave. E essa questão da gravação abre uma discussão ética bem complexa que o guia faz muito bem em sinalizar. Por que gravar? Quem vai ver isso depois? Onde vai ficar guardado? Por quanto tempo? Gravar pode fazer as pessoas ficarem menos à vontade, menos sinceras na conversa. É preciso pensar muito bem se vale a pena, se os benefícios superam essas desvantagens e os riscos para a privacidade. Nem tudo que a tecnologia permite é bom ou ético de se fazer, né? Uau, quanta coisa a gente tirou desse guia que, teoricamente, era para iniciantes. Então, tentando amarrar tudo, o que a gente leva dessa análise?
Aprendemos que tem várias plataformas, cada uma para o seu tipo de uso, que saber o básico de áudio e vídeo não é opcional, é necessidade pura, que existe sim uma etiqueta virtual e ela importa para a comunicação fluir bem, e que saber resolver os perrengues básicos e cuidar da segurança dá mais autonomia e paz de espírito. É mais ou menos isso? Perfeito. O guia, mesmo sendo para iniciantes, mostra que usar videochamada bem vai muito além de só clicar nos botões, né? É desenvolver uma competência de comunicação para hoje em dia. É a habilidade de criar pontes, de colaborar, de aprender, de manter os laços, superando a distância física. Dominar isso não é só sobre tecnologia, é sobre conexão humana mesmo, na era digital. E, para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar, inspirada nisso tudo que a gente conversou sobre conexão constante. Com essa facilidade toda de estar cara a cara virtualmente a qualquer hora, como será que isso está mudando o que a gente espera de disponibilidade e presença? Tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Será que estamos criando uma cultura do sempre online? Que novos limites, que tipo de etiqueta coletiva a gente talvez precise construir junto para navegar nesse mar de conexões instantâneas sem se afogar? Fica aí a reflexão.